Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. E hoje, dando continuidade ao ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 28, Levi Mateus. Não se esqueçam, o que nós vamos ler aqui são alguns trechos, é o resumo do meu resumo. Recomendo aos irmãos todos lerem o capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia. Entre em ano bíblico, você pode ler o capítulo completo e ouvir o audiobook. Então vamos lá. Mateus escutar os ensinos do Salvador ao revelar o convincente Espírito de Deus, sua pecaminosidade, anelou buscar auxílio em Cristo. Estava, porém, habituado ao exclusivismo dos rabis e não tinha nenhuma ideia de que o grande mestre houvesse de fazer caso dele. Esse é um assunto que eu queria falar um pouco já aqui no canal há algum tempo esse mês, e até o final do mês eu queria falar, mas estava meio em dúvida por ser um pouco chato, não gosto de ficar falando dessas coisas. Muitas vezes, dentro da igreja, eu e você podemos ter um espírito ou ver esse espírito de que somos exclusivos. A que ponto? A excluir pessoas de determinadas classes ou que praticam ou praticaram alguns determinados pecados e afastamos elas, dizendo que o Deus que me salvou não pode fazer nada por aquela pessoa. Um exemplo aqui, estamos no mês de junho, mês 6, e é o conhecido como o mês do orgulho gay. E muitas vezes, dentro da igreja, essas pessoas são discriminadas, sim, pelos irmãos. Calma, que a gente já vai chegar lá. Onde eu quero chegar? Não é que é para discriminar, mas também não é para endeusar, apoiar a causa ou coisas do tipo. Um dia, achando-se sentado na alfândega, viu o publicano a Jesus. Levi Mateus viu Jesus, que se aproximava. Grande foi sua surpresa ao ouvir as palavras que lhe foram dirigidas. Segue-me. Mateus, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Não houve nenhuma hesitação, nenhuma dúvida, nenhum pensamento para o lucrativo negócio a ser trocado pela pobreza e as privações. Era suficiente o estar com Jesus, ouvir das palavras e a ele unir-se em sua obra. Por que eu falei dessa questão de não podemos e não devemos exaltar? Porque, infelizmente, algumas pessoas vendo essa classe que rejeita só de olhar os rabis, os mestres da lei, que já excluem. Você é homossexual, você não pode entrar dentro da igreja, a graça não é para você, Jesus não veio aqui para te dar a salvação. Olhando para essa classe de pessoas surge uma outra, dentro da igreja também, pastores e líderes religiosos, duas classes brigando dentro da igreja, nenhuma fazendo aquilo que Deus diz que devemos fazer, uma rejeitando a tudo que é direito e a outra trazendo e apoiando as suas causas. Cantores da igreja, pastores da igreja, compartilhando posts na internet e coisas assim, exaltando o mês do orgulho gay, como eles devem se orgulhar dos seus pecados, como diz lá em Isaías, se não estou enganado, eles publicavam, eles se orgulhavam, eles se vangloriavam dos seus pecados lá em Sodoma e Gomorra, e aí essas pessoas que estão sim em pecado, estão sim fazendo aquilo que desagrada a Deus, que muitas vezes não conhecem que aquilo desagrada a Deus, algumas vezes conhece e ainda assim rejeita ou critica, como tem um indivíduo na internet que se chama o gay adventista, que acha que isso tem que ser exaltado, que Deus apoia esse tipo de coisa, e aí essas pessoas se unem e levantam uma causa dentro da igreja, falando, vamos apoiar os homossexuais, e agora eles têm que ser homossexuais dentro da igreja, aí é o gay adventista e tantas outras coisas que aparecem, nenhum extremo, nem outro extremo. Não devemos rejeitar, devemos acolher, sim, mas lembrar que as práticas dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa é errado, sim, aos olhos de Deus. Ele pode continuar fazendo? Sim, mas ele saiba o caminho que ele está trilhando. Não é um caminho de vida, não é um caminho de salvação e não é como Levi Mateus, que ao ouvir as palavras de Jesus, segue-me, ele abandonou tudo sem pensar duas vezes. Era rico, tinha muitas posses e abandonou tudo para viver uma vida ao lado de Cristo, uma vida de abnegação, uma vida de serviço a Deus.
E assim eu e você somos chamados, e assim essas pessoas também devem ser chamadas. Não para praticar e se orgulhar das coisas erradas que fazem, mas para abandonar as coisas que fazem e seguir a Deus. Nem a rejeição e nem o apoio a causas erradas. Assim devemos ser eu e você. Mesmo se deu com os discípulos anteriormente chamados, quando Jesus pediu a Pedro e a seus companheiros que o deixassem, que o seguissem, eles deixaram imediatamente os barcos e as redes. Alguns desses discípulos tinham queridos cuja manutenção deles dependia. Ao receber, porém, o convite do Salvador, não hesitaram nem inquiriram como hei de viver e sustentar minha família. Obedeceram ao chamado. E assim eu e você também somos chamados hoje. E assim aqueles que vão até a casa de Deus, aqueles que buscam a palavra de Deus, são chamados hoje também a abandonar tudo por Cristo. E aí quando abandonar tudo, não ficar pensando, ai, mais isso, ai, mais aquilo. Fazer. Temos uma mensagem hoje de reforma de saúde. Aí as pessoas ficam pensando, ai, como eu vou comer, ai, como eu vou substituir, ai, como eu isso. Não pense, faça. Deus fez um chamado para você, Deus fez um chamado para mim. Larguemos tudo e façamos aquilo que Deus quer. Deus quer que vivamos uma vida no campo. Trabalhe em prol disso, não é? Ai, meu trabalho. Ai, mais a minha casa que eu já comprei. Ai, mais isso. Ai, mais aquilo. Use os seus recursos para fazer a vontade de Deus. Não fique esperando e postergando e falando que não dá por causa do meu emprego. Procure um emprego no campo. Ai, não dá por causa da minha casa. Procure uma casa no campo, venda a sua e compra outra. Tantas coisas as quais podemos fazer. E muitas vezes negligenciamos e deixamos as coisas de lado, hesitando, não fazendo o que Deus nos pede agora, com urgência. Mateus em sua riqueza, como André, e Pedro em sua pobreza, a mesma prova foi apresentada. A mesma consagração foi feita por cada um. Não importa ser rico ou ser pobre. Quando Deus chama, o chamado é o mesmo. Cada qual tem que abandonar aquilo que está lhe prender nessa terra e seguir a Cristo. Assim, toda pessoa é provada quanto ao mais forte desejo, se bens temporais, se a companhia de Cristo. Assim eu e você somos provados hoje. Esse mundo que me atrai, que me prende, ou a Cristo? Um dos dois eu devo seguir. Não dá para mim servir a dois senhores, não dá para mim seguir dois senhores, não dá para mim colocar os meus bens nas minhas costas, a minha família nas minhas costas e seguir a Cristo, se assim eles não quiserem. Os meus bens, nem pensar. E a família, se ela não quer, também nem pensar. Devo colocar a Cristo e seguir a Cristo como a primeira das coisas que eu devo fazer. O princípio é sempre de caráter exigente. Homem algum pode ser bem-sucedido no serviço de Deus, a menos que nele ponha inteiro o coração. Não seremos bem-sucedidos ao seguir a Cristo se estivermos tentando arrastar as coisas desse mundo conosco. Isso é um peso que não podemos carregar. E considere todas as coisas como perda pela excelência do conhecimento de Cristo. Ninguém que faça qualquer reserva pode ser discípulo de Cristo, e muito menos seu colaborador. Se estamos tentando conciliar o mundo com Deus, se estamos colocando algumas coisas... Eu ouvi um testemunho uma vez de um senhor já falecido que ele se exaltou e se gloriou. Eu me batizei assim que eu me aposentei, porque antes disso eu não podia, porque eu trabalhava no sábado. Isso não é motivo de orgulho, isso é motivo de tristeza. Mas era um orgulho para ele, um orgulho errado. E assim, eu e você não podemos nos gloriar ou tentar trazer o mundo e Cristo ao mesmo tempo. Devemos abrir mão de tudo por Cristo. Quando os homens apreciam a grande salvação e espírito de sacrifício observado na vida de Cristo, ver-se-á na sua, por onde quer que ele os guie, acompanhá-lo-ão contentes. Eu e você iremos aonde Cristo for, alegres e contentes, confiantes, porque estamos ao lado do nosso Deus. Não importa as dificuldades, não importa aquilo que eu larguei, eu já não fico olhando para trás. Eu olho apenas para a companhia de Cristo. A festa foi oferecida em honra a Jesus. Levi Mateus, ele organizou uma festa para honrar a Jesus.
E ali ele chamou todos os seus amigos, os publicanos e outras classes que eram marginalizadas pela sua vida. A festa foi oferecida em honra a Jesus, e este não hesitou em aceitar a gentileza. Bem sabia que isso daria motivo de escândalo ao partido dos fariseus, comprometendo-o também aos olhos do povo. Importante, os publicanos, eles eram mal vistos pela sociedade, porque eles eram como traidores da pátria. Era como se eles tivessem sido da igreja e saído da igreja e agora praticado coisas erradas aos olhos de Deus. E aí Jesus vem para Levi e Mateus nesse contexto e chama segue-me, e ele abandona tudo aquilo que fez ele abandonar a igreja, fez ele se trair a igreja e segue a Jesus. E agora ele dá uma festa para outras pessoas que também traíram a igreja. E Jesus vai nessa festa. E aos olhos dos líderes religiosos era um escândalo. Aos olhos do povo poderia ser um escândalo. Poderia sim trazer grandes problemas para Cristo. Mas ele vai porque ele tinha o objetivo de alcançar essas pessoas também e levar a palavra a essas pessoas também. Então, eu e você, voltando para aquele exemplo do início, os marginalizados, que têm os seus pecados que são execrados, que são abominados pelos líderes da igreja ao ponto de não os permitem entrar na igreja e que hoje é exaltado por alguns também, eu e você devemos sim nos misturar a eles para levar a mensagem. Isso pode ser motivo de escândalo para alguns, mas devemos sim levar a Cristo a todas as pessoas. Não nos converter ao costume deles, não fazer daquilo algo bom. Jesus não estava ali exaltando os publicanos por eles roubarem o povo. Ele estava ali levando a palavra de vida a eles. As palavras dos seus lábios, dos lábios de Cristo, caíam no sedento coração deles, dos publicanos e dos outros marginalizados que estavam na festa, amigos de Levi e Mateus. Com um bendito e vivificante poder, despertavam-se novos impulsos, e a esses excluídos da sociedade abriu-se a possibilidade de uma nova vida. Com Cristo, todos os pecados podem ser purificados. Todos os pecados abandonados para servir a Cristo serão perdoados. E essas pessoas que cometem esse tipo de abominação aos olhos de Deus, sim, podem ser perdoados, podem ter uma vida transformada e podem seguir a Cristo normalmente. Podem ser que carreguem marcas no corpo, tatuagens, outras coisas mais que ficaram da vida de pecado, mas estão perdoados sim. Então, eu e você devemos olhar para essas duas classes, aquela que exclui e aquela que exalta, e orientar qual é a forma correta. Não excluir, não exaltar, mas ensinar no caminho. Quando o Espírito Santo foi derramado e 3.000 converteram num dia, depois da morte de Cristo, que ele subiu aos céus, no Pentecostes, houve entre eles muitos que tinham ouvido primeiramente a verdade, à mesa dos publicanos. E alguns deles se tornaram mensageiros do Evangelho. O meu dever e o seu dever é plantar a semente, é levar a mensagem. E no tempo da colheita, quando o Espírito Santo agir, essa pessoa vai poder tomar a decisão dela. Se vai aceitar, abandonar os seus pecados e seguir a Cristo, ou ficar presa aqui nessa terra e viver, ou viver não, e morrer a morte eterna. Era a sua política, a política dos fariseus, acusar Cristo perante os discípulos. E estes, perante Cristo, alvejando onde eles pareciam mais fáceis ferir. Ou seja, com Jesus eles acusavam os discípulos, com os discípulos eles acusavam Jesus. Tem sido dessa maneira porque Satanás tem operado sempre, desde a desarmonia no céu, a todos quantos procuram causar discórdia e separação, atuando por seu espírito. Os dois extremos que estão implantados no nosso meio estão sendo usados por Satanás para destruir, para causar discórdia, para não levar avante a obra de conversão daqueles que realmente desejam a conversão. Os fariseus pretendiam ser espiritualmente sãos e, portanto, não necessitados de médico, aos passos que consideravam os publicanos e gentios como perecendo das moléstias espirituais. Pessoas puras, maravilhosas, como os fariseus,
pessoas puras e maravilhosas, como os adventistas do sétimo dia, que acham que são puros, sãos, perfeitos e que por guardarem as leis, por praticarem todas as cerimônias, como nós vamos ver daqui a pouco do jejum é a guarda do sábado, é a Santa Ceia, essas coisas já acham que vai estar pavimentando o caminho da salvação, quando na verdade, quando essas coisas estão sem Cristo, estão andando em um caminho de obras vazias. Conquanto os fariseus presumissem tanto de si, encontravam-se na verdade em piores condições que aqueles a quem desprezavam. Os publicanos eram menos hipócritas e presunçosos, estando assim mais aptos a receber a influência da verdade. Quanto mais eu e você nos prendemos às coisas, mais eu e você estamos caminhando para um caminho de perdição. Mais eu e você estamos nos afastando de Deus. Aqueles fariseus, eles estavam crentes que eram puros e perfeitos porque eles guardavam a lei, porque eles estudavam as escrituras e achavam que aquilo iria dar salvação, enquanto os publicanos, eles sabiam que eram marginalizados, que eram mal vistos pela sociedade, eles sabiam que cometiam alguns pecados, muitas vezes, mas eles estavam dispostos a abandonar tudo aquilo. Eles não eram hipócritas, eles sabiam o erro que cometiam e, com a verdade, com a influência da verdade, eles estavam mais suscetíveis a abandonar aquilo. Um pecador que conhece o seu pecado é muito mais fácil de se arrepender e de se entregar a Cristo do que um pecador que não reconhece o seu pecado. João Batista rejubilara ao ver o Salvador, que, ocasião de regozijo, não tinha os discípulos, a quem cabia o privilégio de andar e falar com a majestade do céu. Não era esse tempo de lamentarem e jejuarem, deviam abrir o coração para receber a luz de sua glória, para que, por sua vez, projetasse a luz sobre os que estavam sentados nas trevas e sombra da morte. Muitas vezes, eu e você decidimos fazer as coisas no momento errado. E os discípulos de João Batista estavam sendo manipulados pelos fariseus, assim como eles tentaram manipular os discípulos, manipular a Cristo, estavam sendo manipulados a acusar a Cristo e os seus discípulos porque eles não estavam jejuando e estavam em uma festa, em um banquete que foi promovido por um publicano. Quando na verdade aquele não era um momento de jejum, e sim de levar a mensagem, e sim de estar ali com aqueles para compartilhar o pão da vida. Jesus disse que aquele não era o momento de jejuar, mas o momento certo iria chegar em que eles deveriam jejuar. Os fariseus procuravam exaltar-se pela rigorosa observância de formas, ao passo que tinham o coração cheio de inveja e contenda. Não são as minhas obras que vão me fazer estarem salvos, porque essas obras aqui eram um motivo de ego para os fariseus, porque eles se orgulhavam das obras dele, eles tinham prazer nas obras deles, e ao passo que causava inveja ver Jesus fazendo obras muito maiores que eles e salvando pessoas, quebrando as correntes das tradições que eles faziam, que era um fardo para a lei de Deus. Eis, diz a Escritura, que jejuais para contendas e rixas, e para ferir descompunha iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. Jejuavam por motivos errados. Senhor, destrói o meu inimigo. E eles jejuavam por esse motivo. Senhor, aqueles pecadores dos publicanos estão aqui. Aqueles pecadores dos homossexuais estão querendo entrar dentro da igreja. Destrói eles, Senhor. E não converte o coração deles, Senhor. Me ajuda a me purificar, Senhor. Me purifica, para que eu possa levar a mensagem de salvação a eles, que eles possam aceitar e se converter. É essa que devia ser a oração deles, era esse, em prol desse objetivo que deveria ser o jejum. Mas eles estavam focados na destruição dos inimigos. Já estamos chegando a 20 minutos, eu vou ler só mais 2 textos aqui. Então vamos lá. Os instrumentos a serem usados na obra evangélica são as pessoas que recebem com alegria a luz e a elas enviada por Deus. São esses seus instrumentos para a comunicação do
conhecimento da palavra da verdade ao mundo. Os instrumentos a serem usados na obra evangélica são as pessoas que recebem com alegria a luz. Quando eu recebo uma luz, quando eu recebo o chamado, quando a palavra vem a mim, eu recebo com alegria e faço aquilo que Jesus me pede. Jesus me pede, abandona tudo e segue-me. Eu faço. Jesus me pede, para de comer isso. Eu faço. Jesus me pede, come aquilo que você não comia antes. Eu como. Jesus me pede, guarda o sábado. Eu guardo. Aquilo que Jesus me pede, eu assim o faço. São esses os instrumentos para a comunicação do conhecimento da verdade ao mundo. Quem recebe a luz com alegria vai comunicar a luz com alegria. A sua vida vai ser uma vida alegre que comunica a luz às pessoas ao seu redor. E para a gente finalizar o último texto, o homem se deve esvaziar do próprio eu antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Se você quer seguir a Cristo, se você quer de fato ser um crente em Jesus, deve primeiro abandonar o eu. Tudo aquilo que me prende a essa terra, tudo aquilo que me afasta de Deus, a isso eu abandono para seguir a Cristo. Quando se renuncia ao eu, então o Senhor pode tornar o homem uma nova criatura. Quer ser uma nova criatura transformada por Cristo? Abandona o seu eu. Não é aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho. É o que Cristo quer para mim, o que Cristo tem para mim e aquele que é a vontade de Cristo para mim. Quando essa for a minha vontade, a vontade de Cristo em minha vida, então eu serei uma nova criatura transformada por Jesus. Vamos encerrar por aqui hoje, já foram mais de 20 minutos. Se o irmão tem algum comentário, lê o capítulo completo, deixa nos comentários para a gente crescer e estudar juntos, aprendermos juntos. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários, eu vou responder. Se tem o seu pedido de oração, deixa nos comentários que eu vou estar orando. Então, vamos fechar os nossos olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, por favor, Senhor, obrigado pela leitura de hoje. Obrigado, Senhor, pela mensagem que temos. Uma mensagem de conversão do nosso próprio eu, de destruição do eu, Senhor, para que o Cristo viva, abandono das nossas vontades, para aceitar as Tuas vontades, Senhor. Por favor, nos ajude a não sermos nenhum dos dois grupos, aquele que rejeita pessoas e aquele que apoia causas erradas, Senhor amado. Apoiamos e façamos somente a Tua vontade, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.